Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula da disciplina de Biofísica para os alunos do curso de Fisioterapia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito aí à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. No caso aí das minhas disciplinas, a P1 será a média das atividades que vocês já realizaram e irão realizar aí no portal do aluno até esta data. Certos? A temática das próximas videoaulas diz respeito aí à biofísica da circulação. Coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que após esta videoaula da leitura do material, vocês possam compreender a biofísica da circulação, que vocês possam compreender a importância do fluxo de sangue em regime estacionário e compreender como varia a velocidade da circulação ao longo dos vasos sanguíneos. Então, na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o fluxo e a velocidade do sangue. O sistema circulatório consiste no coração, que é uma bomba propulsora de sangue, o sangue, que é o fluido que circula no sistema circulatório, e os vasos sanguíneos, que conduzem o sangue até os nossos órgãos e tecidos. A circulação do sangue permite a distribuição de nutrientes para as células e o transporte de resíduos do metabolismo, para que sejam eliminados do corpo. O movimento e a força que o sangue exerce sobre os vasos sanguíneos é estudado pela hemodinâmica. Então vamos começar falando sobre os vasos sanguíneos, que vai ser composto pela aorta, artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Os vasos sanguíneos eles vão formar um sistema aí tubular fechado que vão transportar sangue para dentro do coração, no caso as veias, e que também vão transportar sangue para fora do coração, no caso aí as artérias. Os vasos sanguíneos representam então um sistema tubular, que didaticamente pode ser representado através desse esquema, desse túbulo. E nesse túbulo, as extremidades desse túbulo terão diâmetro menor. Tá? E o corpo desse túbulo vai ter um diâmetro maior. Certo? Ele é chamado aí de tubular e fechado porque ele tem início lá no coração, através da aorta, e da aorta vai ser originada aí todas as artérias e arteríolas do corpo, e os vasos microscópicos originados aí das artérias são os capilares. A partir dos capilares, os vasos voltam a se reorganizar, formando estruturas maiores, como vênulas e veias, até formar aí veias maiores, como por exemplo as veias cavas, certo? Então começa no coração, através das artérias, e termina nas veias, e essas veias retornam novamente ao coração. Então o sistema tubular fechado tem início e término lá no coração. Certos? Vamos falar um pouco sobre esses vasos. Artérias transportam sangue sob baixa pressão. Outra característica, apresentam grande calibre, então são vasos que têm um grande diâmetro, são elásticas e contráteis. E as artérias, todas as nossas artérias são originadas da aorta. As arteríolas são as ramificações finais das artérias, através das quais o sangue é liberado até os capilares.
E os capilares, como eu mencionei, são vasos microscópicos responsáveis pela troca de nutrientes e resíduos entre o sangue e as células. E as vênulas. A união dos capilares formam as vênulas, que coletam sangue dos capilares. A união destas vênulas irão formar as veias. Característica das veias: transportam sangue sob baixa pressão, apresentam pequeno calibre, pequeno diâmetro, pouca elasticidade e baixa contratilidade. As veias servem como reservatório de sangue e as principais veias do corpo são as veias cavas, superior e inferior. Coração, nós já comentamos sobre ele em videoaulas passadas. Coração, então, é uma bomba dupla propulsora de sangue. O lado direito do sangue, do coração, o lado direito do coração, envia sangue até os pulmões para que esse sangue possa ser oxigenado. Esse sangue retorna ao coração através do lado esquerdo. E do lado esquerdo nós temos a circulação sistêmica, que vai enviar sangue oxigenado às demais partes do corpo. Certo? E quanto de sangue é enviado aí na circulação pulmonar ou na circulação sistêmica? Isso vai ser dado pelo débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelos ventrículos, direito e esquerdo, a cada minuto. O débito cardíaco ele vai ser determinado pela relação entre a frequência cardíaca e o volume sistólico. Frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos por minuto. Em um indivíduo em repouso, o valor da frequência cardíaca está em torno de 75 batimentos por minuto. E o volume sistólico, o que é? É o volume de sangue ejetado pelos ventrículos a cada sístole, a cada contração. E esse valor é em torno de 70 ml. Então, para a gente calcular o débito cardíaco, é só multiplicar a frequência cardíaca, 75, pelo volume sistólico, 70 ml. E vamos chegar aí a um valor de débito cardíaco próximo aí a 5 litros, aproximadamente 5.250 ml de sangue a cada minuto. Então, em média, são injetados do coração cerca de 5.250 ml de sangue por minuto. O débito cardíaco representa o fluxo de sangue que sai do coração a cada minuto, tanto na circulação pulmonar quanto na circulação sistêmica. E esse fluxo de sangue está em regime estacionário. O que significa esse termo? Fluxo de sangue em regime estacionário. Ou seja, o volume de sangue que entra de um lado do coração é igual ao volume de sangue que sai do outro lado do coração. Essa condição representa um estado estacionário. Então, por exemplo, do lado direito do coração sai aproximadamente aí 5 litros de sangue. Esse sangue vai ser enviado aos pulmões para ser oxigenado e esse mesmo volume de sangue deve retornar ao coração, do seu lado esquerdo. Esse sangue que chegou aí no lado esquerdo do coração, esse volume, ele vai ser distribuído ao longo aí de todos os nossos órgãos e tecidos, e esse mesmo volume de sangue deve retornar ao coração, do seu lado direito. A essa dinâmica toda nós temos aí, é o que nós chamamos de fluxo de sangue em regime estacionário. E esse fluxo de sangue em regime estacionário, ele pode ser aí alterado, quebrado, rompido, através de duas patologias, como o edema pulmonar ou as hemorragias. Só para contextualizar, no edema pulmonar, a quantidade de sangue que entra na circulação pulmonar é maior que a que sai.
Qual que é a consequência disso? Um acúmulo de sangue nos pulmões, que impede aí a ocorrência das trocas gasosas. Isso pode levar o indivíduo à morte por afogamento do seu próprio sangue. A causa do edema pulmonar é a insuficiência cardíaca. A biofísica da circulação envolve eventos que ocorrem no campo eletromagnético e no campo gravitacional. No campo eletromagnético, nós temos aí a criação, a geração e propagação do potencial de ação. Graças ao potencial de ação é que vai ocorrer aí a contração das fibras cardíacas. E, obviamente, quando nós temos a contração aí dos ventrículos, nós temos aí o surgimento de um fluxo de sangue, que apresenta uma velocidade, uma pressão e uma resistência. E o fluxo de sangue, ele vai ocorrer aí num campo gravitacional. O que é o campo gravitacional? É a gravidade da Terra, tá? Então, o fluxo de sangue, ele acontece a favor da gravidade da Terra ou contra a gravidade da Terra. E com isso nós temos então aí a hemodinâmica, que é a parte da fisiologia que estuda a física do movimento do sangue. A circulação ela pode ser influenciada por várias variáveis físicas, como o próprio fluxo de sangue, a velocidade do fluxo de sangue, a pressão e a resistência. E na aula de hoje nós vamos aí falar um pouco sobre fluxo e velocidade do sangue. O fluxo sanguíneo é definido como a quantidade de sangue que passa por determinado ponto da circulação durante um certo intervalo de tempo. O fluxo sanguíneo total na circulação de um adulto em repouso é cerca de 5 litros por minuto, o que corresponde aí ao nosso débito cardíaco. Tá? Matematicamente, o fluxo de sangue pode ser dado aí através da multiplicação do diâmetro do vaso, a área de secção total do vaso, pela sua velocidade. Então, nós temos aí o fluxo de sangue. Só que, como nós vimos nos slides passados, o fluxo de sangue, ele ocorre aí em regime estacionário. Tá? Então, o fluxo de sangue ele vai ser praticamente constante. O que vai ser diferente é a sua velocidade. Então, a velocidade do fluxo de sangue ao longo do sistema circulatório é o que vai ser diferente. E o que é a velocidade do sangue? É a intensidade do fluxo de sangue. A velocidade do fluxo de sangue é obtida através da razão, da divisão do fluxo de sangue pela área de secção do vaso, pelo diâmetro da área do vaso. Tá? Logo, nós temos uma relação entre velocidade e a área de secção do vaso, velocidade e a área do vaso. Então, a velocidade do fluxo de sangue varia diretamente com o inverso da área de secção do vaso. Varia diretamente aí com o diâmetro do vaso. Ou seja, quanto menor o diâmetro do vaso, maior a velocidade do fluxo de sangue. Tá? Então, é uma relação inversamente proporcional. Tá? Diminui um dos termos, o outro, consequentemente, aumenta. Então, em locais onde o diâmetro do vaso é menor, a velocidade do fluxo de sangue vai ser maior. Tá? E locais em que o diâmetro do vaso for maior, a velocidade vai ser o quê? Menor. Maior a área, maior o diâmetro do vaso, menor a velocidade do fluxo de sangue. Tá? Então, nesse esquema,
dá para fazer uma analogia, né, do nosso sistema circulatório com esse esquema, com esse túbulo aqui. Então, nesse tubo, nós temos aqui um fluxo de um volume, né, um fluxo de um líquido. E neste tubo aqui, nesse ponto, esse tubo aí tem um diâmetro menor, obviamente, a velocidade nesse ponto aqui vai ser maior. Tá? E nessa parte aqui desse tubo, nós temos aqui um diâmetro maior, consequentemente, a velocidade vai ser o quê? Menor. Certo? E de maneira análoga, isso acontece aí ao longo do nosso sistema circulatório. Nós teremos pontos aí de maior velocidade e pontos de menor velocidade, porque nós teremos aí locais que vão apresentar aí maior ou menor diâmetro. Certos? O que mais? Então, só para a gente recordar, o fluxo é constante. O que vai variar é a sua velocidade. Então, por exemplo, então que nós temos aqui os nossos vasos sanguíneos, né? Então, vamos fazer um esquema de túbulos. Né? Aqui nós temos a aorta, tem um pequeno diâmetro, a aorta vai ter um pequeno diâmetro, em comparação com essas outras estruturas que vão formar aí uma parte com diâmetro maior. Tá? Certo? Então, o nosso sistema circulatório é um sistema tubular. Nós temos áreas aí de menor diâmetro, no caso aí referente aí à aorta, locais em que nós teremos aí um maior diâmetro, que vai ser dado principalmente nos capilares, e depois a área dos túbulos volta a ficar aí menor, aqui a partir das veias, certos? Então vamos lá, então nesse sistema de túbulos, nós temos aqui um ponto de menor diâmetro, que vai ser representado pela aorta, tá? Então, na aorta, aqui nós temos esse gráfico que tem no material de vocês, é um gráfico que fala sobre o diâmetro do vaso, a área total de secção do vaso, que é o diâmetro do vaso, e a velocidade. Então, na aorta, o diâmetro do vaso é o quê? Menor. Se a área tem um diâmetro menor, qual que é a velocidade nesse ponto? A velocidade vai ser maior, tá? Então, o local em que nós teremos maior velocidade do fluxo de sangue é na aorta. É o sangue que sai do coração. Aí nós temos os pontos que vão formar aí um diâmetro maior. Esses pontos aí são referentes aos capilares. Então, os capilares representam a porção aí de maior diâmetro do nosso sistema tubular. Consequentemente, né, se a área tem um diâmetro maior, como vai ser a velocidade do fluxo de sangue nesse ponto? Vai ser o quê? Menor. Tá? Então, a velocidade do fluxo de sangue nos capilares, ela é bem próxima de zero. Qual que é a importância fisiológica disso? É vital. Tá? Essa velocidade baixa permite a troca de nutrientes entre as células e o sangue, ou a troca de resíduos do metabolismo. Tá? Então, por isso que nos capilares a velocidade do fluxo de sangue é menor, porque essas estruturas
quando agrupadas, vão formar aí um diâmetro no nosso túbulo, vão formar aí uma estrutura com grande diâmetro. E reparem que a parte final do nosso sistema tubular diz respeito aí às veias, e nas veias o diâmetro do nosso túbulo volta a diminuir. Tá? Então aqui nas veias também apresenta um pequeno diâmetro e uma velocidade também maior em relação aí aos capilares, mas menor em relação aí à velocidade do sangue da aorta, tá? E tudo isso é quantificado, gente. Por exemplo, ó, a aorta, nós temos quantas artérias aorta? Uma aorta. Qual que é o diâmetro da aorta? 3 centímetros quadrados. Tá? Reparem que o fluxo de sangue, tanto na aorta, capilares, quanto na veia cava, o fluxo é mais ou menos constante, próximo aí a 80 ml de sangue por segundo. Tá? O que vai diferenciar aí é a velocidade. Então nós temos uma velocidade diferente na aorta, capilares e veias cavas. Então nós temos aí uma aorta, que tem um diâmetro, tem um vaso aí com um diâmetro de aproximadamente 3 centímetros quadrados, e um fluxo de sangue próximo aí a 80 ml de sangue por segundo. Fazendo essa divisão de fluxo pela área, nós temos a velocidade aí na aorta, que é próxima aí a 28 centímetros de sangue por segundo. Certo? E nos capilares, nós temos aproximadamente aí 2 bilhões de capilares. A união desses capilares todos vão formar uma área de aproximadamente aí 2.200 centímetros quadrados. Olha, muito maior do que o diâmetro da aorta. Então você faz aí a divisão do fluxo de sangue pela área dos capilares. Nós vamos chegar numa velocidade aí bem baixa, próximo aí ao valor do zero. Tá? E na veia cava inferior, aqui no nosso exemplo, nós temos uma veia cava inferior, ela tem um diâmetro de 4,5 centímetros quadrados. O fluxo na veia cava é aproximadamente também aí 80 ml de sangue por segundo. Tá? E a velocidade do fluxo de sangue nas veias cavas, é só você dividir os valores. Nós temos uma velocidade aí próxima aí a 19 centímetros por segundo. Tá? Então, resumindo aí, a velocidade do fluxo de sangue é maior na aorta, bem menor nos capilares, e ela volta a aumentar aí a partir das veias. Certos? Muito bem, gente. Tem questões lá no portal do aluno, em atividades online. Por favor, façam. Certos?